Beleza, boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Tenham tido uma semana agradável aí até agora. Vamos trabalhar? Olha só, meninos. Na aula anterior, a gente começou a bater um papo sobre o processo de constituição, sobretudo daquilo que nós chamamos de conferências da Segunda Guerra Mundial, chamados antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Hoje, meninos, a gente vai fazer um trabalho que está voltado fundamentalmente para o quê? Para análise desse processo de reconstrução política que nós vivenciamos no planeta desde o início da Guerra Fria em si, tá certo? E aí, toda vez que a gente fala desse processo, é interessante que a gente faça algumas analogias, algumas compreensões sobre o modelo de desenvolvimento. Opa, caí. Pronto, o modelo de desenvolvimento que a gente tem em questão, tá certo? Olha só, meninos, essencialmente o processo de constituição da Guerra Fria traz consigo alguns elementos importantes, dentre os quais nós citamos. Primeiro, a reordenação política, né, com a criação da Organização das Nações Unidas em 1945, tá, que tinha como objetivo, fundamentalmente, promover a preservação da paz, né, além de cooperação internacional, econômica, social, culturais e humanitários, né? A partir disso, nós temos a formação de alguns conselhos e da divisão da ONU em Assembleia Geral. O mais importante desses conselhos, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, também conhecido como CSNU, tá certo? E aí vale uma menção aqui importante ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque ele é formado pelo que nós chamamos de P5, né? O grupo dos 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial, os 4 vencedores mais Taiwan, na verdade, né? Lembrando que o Conselho de Segurança é formado por 15 países, né? 5 com poder de veto, beleza? E 10 com, teoricamente, o poder de voto, tá certo? 10 países com poder de voto, tá certo? Então, essa é uma configuração que é importante da gente caracterizar, tá? O Conselho de Segurança teve uma mudança no ano importante, que é o ano de 1973, tá? E qual que é a mudança importante que ocorre no ano de 1973, galera? Aqui a gente vai ter a entrada da China e a saída de Taiwan, tá certo? Então, o Conselho de Segurança ele tem uma modificação importante no ano de 1973, sobretudo por conta da participação da China, né, mostrada naquilo que nós chamamos de guerra do Vietnã, para finalizar a guerra do Vietnã, etc, etc, beleza? Outro detalhe importante, tá, moçada, que tem uma luta bem considerável para que se promova uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá certo? Essa reforma ela só vai ser possível quando um dos 5 membros, né, com poder de veto, aliás, os 5 membros com poder de veto quiserem promover essa reforma, tá? O que até agora não foi possível, até porque os Estados Unidos é terminantemente contra o aumento de países com poder de veto no Conselho de Segurança. Há um detalhe que é importante, ele tem como obrigação promover a paz mundial. Entretanto, muito desse lance que nós chamamos de paz mundial está centrado nos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América. Então, esse também é um detalhe super importante da nossa discussão, tá certo? Bom, nós temos uma reordenação econômica, a gente estudou isso com o quê? Moçada, com o que nós chamamos de Conferência de Bretton Woods, com que tem como principal medida a criação de um padrão monetário, né, que é o padrão que a gente vai chamar de padrão ouro-dólar, tá? Vale ressaltar que o padrão ouro-dólar ele só vai se desenvolver até 1900, moçada, e 73, tá certo? Né? O dólar substitui o padrão ouro, né? Meninos, e a gente tem a criação do BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, tá? E também, meninos, a criação do que nós chamamos de Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Tranquilo? Isso acirra a Guerra Fria, tá? Tanto é que lá na frente a União Soviética vai criar um bloco de cooperação econômica para corroborar a sua participação na economia mundial de forma mais ativa, tá certo? Então esse é um detalhe
também importante da nossa discussão, que a gente vai precisar construir, entender, pensar, sistematizar. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, meninos, em 1947 essa reordenação econômica vai ganhar um ator, tá, moçada? E esse ator nós vamos chamar de doutrina Truman, tá? E por que a doutrina Truman é importante, tá? Basicamente, moçada, o que é a doutrina Truman? A doutrina Truman é a doutrina de não expansão do sistema socialista, tá certo? E essa doutrina, galera, ela tem como base, tá, a criação em 1947 do que nós chamamos de Plano Marshall. Tá? Vamos lá, tem um detalhe que eu acho super importante dessa discussão. Tá? Quando a gente fala do Plano Marshall, a gente vai marcar ou caracterizar aqui, moçada, olha só, com a doutrina Truman, tá? O início oficial do que, moçada? O início oficial daquilo que nós chamamos de Guerra Fria, beleza? Por que você fala do início oficial? O Eric Hobsbawm usa a expressão de que a guerra começou com Hiroshima e Nagasaki, mas, na verdade, moçada, oficialmente os Estados Unidos só vai declarar inimizade e desenvolver projetos políticos ou da sua política externa meninos contra a União Soviética a partir do Plano Marshall, tá certo? Lembrando, o Plano Marshall, moçada, era o plano de quê? De reconstrução dos países europeus destruídos pela guerra, tá certo? Lembrando, o Plano Marshall, ele foi o quê, meninos e meninas? Ele foi oferecido à União Soviética, aos países socialistas, tá? Somente um país socialista aceitou o Plano Marshall, a verba do Plano Marshall, e esse país nós chamamos de, moçada, de Iugoslávia, tá? Ponto importante, porque a gente vai explicar, vou mostrar para você já um pouquinho da Iugoslávia, só para a gente compreender como é que funciona na região. Lembrando que outra política externa desenvolvida pelos Estados Unidos, meninos, e que também tem muito destaque, é o famoso Plano Colombo, tá? Vamos lá, vamos trabalhar agora com os famosos, meninos, critérios, beleza? Olha só, vamos lá, a doutrina Truman é a doutrina que designa um conjunto de práticas do Estado americano, moçada, em escala mundial, à época chamada Guerra Fria, que buscava conter a expansão do que, moçada, do socialismo, tá certo? Bom, o Plano Marshall, moçada, o plano de For Europa Recovery, né? Ou seja, o plano de recuperação europeia, que tem essa marca aqui, moçada. O Plano Marshall, ele é um aprofundamento da doutrina Truman, como é que fala? Um dispositivo, né, da doutrina Truman, tá? Que tinha como objetivo o quê? Reconstruir, ou seja, produzir um programa de recuperação do que, moçada, da Europa, tá? Esse acabou sendo o principal mecanismo utilizado pelos Estados Unidos, moçada, para isolar o socialismo, sobretudo o socialismo soviético. E aí vale ressaltar alguns pontos, tá? Toda vez que a gente fala, meninos e meninas, de recuperação econômica do Plano Marshall, nós tínhamos aqui, meninos, o que nós chamamos de critérios, tá? Critérios para a adoção do Plano Marshall. E quais eram os critérios fundamentais para a adoção do Plano Marshall? Olha só, bem na ordem, moçada. O primeiro critério era a utilização fundamental do que, moçada, da adoção ou da exigência de adotar um sistema, tá? E que sistema era esse que precisava ser adotado, moçada? A adoção do capitalismo. A exceção aí da Iugoslávia, que foi o único país socialista, e aí os Estados Unidos têm um objetivo ali mais claro, né? Bom, outro ponto importante, tá, moçada? A olha só, das multinacionais norte-americanas. E lembrem-se, tá? Com as multinacionais americanas se expande também o modelo de consumo dos Estados Unidos, tá? Então esse é um outro ponto importante. Terceiro critério importante, compra de produtos americanos, tá? Olha só, preferência pela compra de galera, de produtos dos Estados Unidos. Beleza? E um quarto critério, moçada, também muito significativo, olha só, é a estruturação militar. E essa estruturação militar, moçada, ela está centrada através de um dispositivo que foi criado, tá? E que dispositivo é esse que foi criado para fortalecer o Plano Marshall
e dar suporte a esses países, tá, moçada, que adotavam o capitalismo. O nome desse dispositivo é OTAN, criado em quando, moçada, 1949. Vou explicar isso para vocês já já, beleza? Bom, depois do plano Marshall, moçada, a gente vai ter algumas... eu vou voltar já no plano Colombo. A gente vai ter alguns problemas lá na região da Europa em relação à aplicação do plano Marshall, tá? Dentro desse contexto, eu vou voltar aqui rapidão, só para a gente mostrar. Dentro desse contexto, moçada, está a criação, olha só, de alguns símbolos, tá? Eu coloquei aqui o Muro de Berlim como símbolo, mas a gente tem, antes do Muro de Berlim ser produzido, moçada, nós temos o processo de bipartição, olha só, bipartição da Alemanha, tá? Essa bipartição da Alemanha está diretamente associada ao que, moçada? A um fenômeno. E que fenômeno é esse? Olha só, o chamado bloqueio de Berlim. Beleza? Vamos lá, Flávio. O que significou o bloqueio de Berlim, tá? Olha só, moçada, Stalin, mala pra caramba, vou colocar aqui bloqueio de Berlim. Olha só, o bloqueio de Berlim é em 1948 e 1949, tá? O Stalin, mala pra caramba, faz o quê, moçada? Vou aumentar aqui para vocês observarem. Berlim tá bem aqui, ó, na parte da União Soviética. Lembre-se que, olha só, eu tinha essa parte já na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, essa parte dividida aqui para a França e essa parte sob controle britânico, tá certo, moçada? E aqui a gente tinha mais ou menos a mesma divisão: controle francês, controle britânico, controle norte-americano e a área de controle soviético, né? Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Vale ressaltar que bloqueio de Berlim não é Muro de Berlim, tá certo, moçada? Então, esse detalhe é super importante da gente destacar. Mas o que acontece? Olha só, para chegar até Berlim, eu precisava passar por pelo menos, moçada, 3 estados, ou passar por um dos 4 estados que faziam fronteira com a região da outra Alemanha, que ainda não era Alemanha Ocidental, beleza? Olha só, nesse sentido, o que o Stalin faz? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O que o Stalin faz, moçada? O Stalin, ele fecha o quê? Olha só, promove o bloqueio do que, moçada? Das vias terrestres para evitar o que, moçada? A migração em massa para as áreas ocidentais, tá certo? Então, nesse sentido, Berlim, que está bem aqui, ó, ficou desabastecida, né? Tanto é que, olha só, meninos, vai nascer aqui um conceito que, cara, hoje a gente utiliza com um pouco mais de profundidade, tá? Mas que quando veio na época, cara, ele passou a ser bastante significativo. E que conceito é esse? Para abastecer Berlim, os caras passaram a utilizar o que, meninos? Aeronaves. Vou fazer assim meu aviãozinho assim, ó, para ficar bonitinho. Então a galera passou a utilizar o que? Aeronaves no sistema chamado de sistema de... Opa, volta. Sistema de ponte aéreas, tá? Então, a gente começou a abastecer, literalmente, moçada, Berlim através do quê? Das pontes aéreas, tá? O bloqueio de Berlim, ele acaba sendo uma ameaça ao desenvolvimento do Plano Marshall, e por ser uma ameaça ao desenvolvimento do Plano Marshall, o que os Estados Unidos vai fundamentar? Primeiro, olha só, a criação, moçada, e esse tópico é muito importante, a criação de um lance chamado trizona. Nasce primeiro como uma bizona, né? Quando eu falo bizona, moçada, eu estou falando da divisão política mesmo, sob controle da OTAN. Uma bizona formada por Estados Unidos e Grã-Bretanha, Reino Unido. Só que aí a França, né? A França tem sempre que chorar, né? Então, francês sem choro não é francês. Então, o que acontece? A França chora e ganha um espaço para controle aqui, moçada, nessa região, durante o bloqueio de Berlim, tá certo? Essa trizona, ela não vai ter muita sustentação, porque em 1949, para fortalecer o controle, o desenvolvimento do Plano Marshall, o que os caras criam, moçada? Uma organização militar de proteção ao Ocidente, conhecido como que Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, tá certo? Ressalta-se aqui que
meninos, a partir da criação de OTAN em 1949, nós temos também, meninos, olha só, a divisão da Alemanha em duas. Então, nasce também no ano de 1949, tá, moçada? Coloca aqui, ó. Também no ano de 1949, nasce o quê? Olha só, a Alemanha Ocidental, conhecida como RFA, República Federativa da Alemanha, tá? E a Alemanha Oriental, a famosa RDA, a República Democrática da Alemanha. Ou seja, a partir então de somente de 1949 é que a Conferência de Alta vai acabar consolidando a criação de dois países divididos por sistemas ideológicos, tá certo? Cuidado, meninos. Tá vendo aqui, ó, esse troço aqui chamado Muro de Berlim? O Muro de Berlim só é criado, crianças, olha só, em 1961. Cuidado, 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 cuidado. Por que cuidado? Vamos lá. Primeiro, moçada, tem uma expressão que é muito fortemente utilizada, que muitas vezes a gente atribui ela a alguém, a um socialista, tá? E a gente atribui ela de forma errônea, tá, moçada? É uma expressão chamada de cortina de ferro, tá? Quem é o autor, moçada, dessa célebre expressão, cortina de ferro? Um cara chamado Winston Churchill. Não tem jeito. Winston, ele era conservador, ele tinha um ideário mesmo de contenção do socialismo, tá certo? E ele fala que a divisão da Alemanha, olha só, a divisão da Alemanha acaba por criar o que, moçada? Uma cortina de ferro, tá certo? Uma cortina que separa dois sistemas ideológicos, o Ocidente e o Oriente, tá? Então essa expressão, ela é de um cara chamado, olha só, Churchill, beleza? O que é a materialização, moçada, da expressão do Churchill? Primeiro, a criação do bloqueio de Berlim, beleza? Criação do bloqueio de Berlim lá, moçada, em 1948, /49, né? O bloqueio vai durar 2 anos, beleza? Um ano e uns quebrados, tá? Então, a criação do bloqueio, mas nada se torna um símbolo tão materializado, moçada, dessa divisão, como, por exemplo, a constituição daquilo que nós chamamos de que, moçada, de Muro de Berlim, construído em 1961. Lembrando que esse é um período, moçada, em que se acirram as animosidades entre quem, moçada? Entre União Soviética e os Estados Unidos, tá? Tanto é que quem está no poder, nesse momento aqui, ó, na União Soviética, na época da construção do muro, não era mais o que o Stalin. O Stalin morreu em 1953. Quem estava no poder já era quem? Titio Nikita Khrushchev. Beleza? Então esse é um ponto supimpa, deveras importante para a gente construir, analisar. Ok? Esse é um ponto importante. Então, o muro é construído em 1961 e só vai, moçada, chegar ao seu fim em 1989. Beleza? Então, portanto, moçada, o muro fica em pé, né? Em pé, pelo menos do ponto de vista ideológico, servindo como uma fronteira ideológica, o principal meridiano ideológico do planeta Terra, fica de pé entre, moçada, 1961 e 1987. Tudo bem até aqui? Esses são os famosos símbolos da Guerra Fria, importante demais pra gente, tá? Vamos lá, moçada. A gente falou das conferências, tá? A gente tem mais um plano que é importante nessa discussão, que é o Plano Colombo, tá certo, moçada? Vamos colocar aqui, ó, Plano Colombo, tá? E o Plano Colombo, ele tem uma outra simbologia, tá? É uma organização dirigida pelos países, é uma organização, não é um plano já de um país, tá certo, moçada? Dirigida pelos países do Sudeste Asiático com intenções de reestruturação social. Entretanto, os norte-americanos fazem uma série de investimentos para estimular a economia do subcontinente, tá? O volume é menor do que o Plano Marshall, mas, moçada, o projeto é importante demais, porque é um projeto de contenção do socialismo que se avançava de forma bastante firme na região do Sudeste Asiático. E aí
meninos, existe o plano Colombo para a Sudeste Asiático, mas quem recebeu os maiores investimentos do plano Colombo foi esse cara aqui, ó, meninos, ó, um caboclo chamado que Japão. Flávio, e como assim o Japão recebeu mais investimentos? Existe uma pressão mundial, moçada, da comunidade internacional, em relação ao que? As bombas de Hiroshima e Nagasaki, aquilo que soou desnecessário por parte, moçada, da comunidade internacional, que é o ataque ao Japão em 1945, tá certo? Em Hiroshima e Nagasaki. E aí, meninos, olha só, toda vez que a gente fala de plano Marshall, nós temos aqui alguns detalhes que são interessantes da gente analisar, tá? E quais são esses detalhes? Primeiro, moçada, o plano Marshall, ele também tinha os seus próprios o quê? Critérios, tá certo? Então, o plano Marshall, perdão, o plano Colombo tinham seus próprios critérios. Dentre esses critérios, nós podemos destacar meninos, olha só, eu vou colocar aqui plano Marshall, tá? Plano Marshall mais. Ou seja, os 4 critérios do plano Marshall, moçada, foram adotados para Japão, beleza? Além dos 4 critérios, você tem o quê? Primeiro, um processo forte de desmilitarização, tá? Ou seja, o Japão foi obrigado ao quê, moçada? A se desmilitarizar. Tem apenas 150 soldados, 150 mil soldados para proteção interna, tá? Outra coisa, moçada, a gente tem o quê? A mudança, olha só, a mudança no sistema político, beleza? Flávio, o que significa mudança no sistema político? Antes a gente tinha um sistema imperial, né? E agora a gente passa a ter o que, moçada? Um sistema que tinha como base fundamental, meninos, o que? Uma monarquia aos moldes da monarquia das monarquias ocidentais, tá certo? Então, o imperador passou a ser uma figura meramente decorativa e o sistema passou a ser uma monarquia parlamentarista, tá? Outro detalhe importante, meninos, olha só, o Japão foi obrigado a promover uma cultura de paz. E essa cultura de paz passava primeiro, moçada, pela mudança na bandeira. A bandeira japonesa era uma bandeira com aqueles raios em expansão, que é a bandeira imperial. A bandeira foi obrigada a ser modificada, tá certo, moçada? Além disso, inclusive nas escolas, né? Isso é uma forma de diminuir o espírito nacionalista japonês, né? Cara, de fato isso deu muito certo, porque o Japão meio que aterrou mesmo enterrou literalmente esse espírito nacionalista, tá certo? Um outro detalhe que é importante, isso é ensinado nas escolas, tá, moçada, inclusive, tá? Um outro detalhe importante, moçada, é o intercâmbio, tá? E quando eu falo de intercâmbio, nós temos aqui uma questão que é importante. Que questão é essa? O Japão teve a permissibilidade norte-americana de ir lá copiar o produto norte-americano e vender no mercado, produzir dentro do Japão e vender no mercado japonês ou mercado regional com custo mais baixo. Flávio, isso é positivo para o Japão? Para seu caramba. E por que, Flávio, é positivo? Justamente pelo fato, moçada, da gente ter a possibilidade, a partir disso, do desenvolvimento do toyotismo e o início do milagre econômico japonês. Né? Então, o toyotismo, moçada, é o aperfeiçoamento do Fordismo. É o lema, né? Enquanto vocês criam, copiem e vendam mais caro, tá? Então, o Japão conseguiu dar uma volta por cima a partir da utilização do que nós chamamos de Plano Colombo, tá? Lembrando que o Plano Colombo, moçada, ele seguia uma lógica que eu julgo ser extremamente importante, tá? E que lógica é essa, meninos e meninas? Cara, isso aqui, ó, um lance chamado Dreamland, tá? Bom, Harry Spikman, tá, moçada? O que é o Dreamland, tá? Aquela tese que eu ensinei para vocês sobre isolacionismo, formação de um cordão sanitário ali na Ásia para impedir a progressão do socialismo soviético, né? Lembre-se que a década de 40 é a década, eu vou explicar isso para vocês já já, uma década bastante significativa em termos de expansão do socialismo. A década de 40 é a década de 50. Beleza? Tranquilo? É lógico, crianças, que esses caras aqui, ó, não iam deixar barato, né? É evidente que eles não iam deixar barato, né, moçada?
E o Stalin, ele é muito, muito, muito astuto na sua política externa, tá? O que ele tem de problema na política interna, ele tem de força na política externa. E essas políticas, elas são fortemente caracterizadas através aqui, ó, moçada, desses quatro, da criação desses quatro sistemas, tá? Desses quatro órgãos, tá? O primeiro deles, meninos, é a chamada Comecon, tá? O que é Comecon? Comunidade de economia mútua, tá, moçada? Que funciona como que? Como um bloco econômico socialista, beleza? Então, basicamente, funciona como um bloco econômico do socialismo. Tá certo, moçada? A Comecon era a comunidade de economia mútua, tá? Grava isso na mentezinha de vocês aí. É a razão do fracasso da União Soviética. No começo é muito bom porque atrai aliado, depois o custo disso fica extremamente, extremamente elevado. Tá certo, moçada? A Comintern, moçada, que é de antes da Segunda Guerra Mundial, mas que ainda mantém-se forte nesse período, sobretudo nesse período, tá, moçada? Que a perseguição, a política interna de perseguição e de controle, moçada, político promovido pela lógica da mão de ferro, tá? Os gulabs, né, criados lá para matar, julgar e matar, moçada, os aliados, né, esse é o símbolo da Comecon, beleza? Os aliados, os opositores a Stalin, aliados de Trotsky, tá? Depois a gente tem a criação da Cominform, tá, moçada? Olha só. E o que é Cominform? Também criada por Stalin, visa ou tem como objetivo o quê? Olha só, a padronização, tá, moçada? A padronização das práticas dos países, dos partidos comunistas do planeta, tá? Mas sobretudo ali, moçada, do bloco europeu. Ou seja, as práticas passaram a ser exatamente pautadas pelo PECUS, tá, moçada? O que é o PECUS? Partido Comunista da União Soviética. Então, o Partido Comunista, por exemplo, da Polônia, Partido Comunista, por exemplo, da Tchecoslováquia, Partido Comunista da Hungria, esses partidos todos tomavam atitudes que seguiam a mesma lógica política, tá certo? Bom, para corroborar essa perspectiva, cuidado, que aqui tá o pega que a UNB se amarra, aqui tá o pega que a FUVEST se amarra, aqui tá o pega que a Unicamp se amarra, tá, moçada? Pacto de Varsóvia. Alguém na vida de vocês deve ter falado assim, ó, o Pacto de Varsóvia foi um sistema criado para se opor à OTAN. Cuidado, tá? De fato, ele acaba se configurando dessa forma. Mas a pergunta é, o objetivo do Pacto de Varsóvia era esse? Não. O objetivo do Pacto de Varsóvia, moçada, era isso aqui, ó. Conter, tá? E conter o que, galera? Conter as ameaças internas do sistema socialista, beleza? Então, o Pacto de Varsóvia é fundamental, inclusive, meninos, na contenção de projetos de reformistas do socialismo ou golpes contra o socialismo que nós tivemos, por exemplo, na Tchecoslováquia, que nós tivemos na Hungria, que nós tivemos, por exemplo, meninos, na Polônia, entendeu? Então, o Pacto de Varsóvia nasce primeiramente com esse objetivo, tá? É claro que essa força militar vai se ampliar e aí ele vai acabar se transformando também num veículo de oposição à organização do Tratado do Atlântico Norte. Pode crer, senhores? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Olha só, aí eu falei das conferências, papapá, aqui são os órgãos da ONU, tá? A gente vai falar especificamente da ONU no próximo assunto que a gente vai abordar, que são ordens mundiais e blocos econômicos, né? O Nova Ordem Mundial e blocos econômicos, tá? Moçada, comércio internacional, aí os três grandes, né? E vamos lá, dentro desse contexto é que aí a gente vai ter estruturação, moçada, daquilo que nós chamamos de Guerra Fria, tá? Que é um período histórico que vai de 45, fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, com o fim da União Soviética. 45, moçada, não é oficial, e oficialmente é 47, tá? Mas todo o sistema político, econômico, tecnológico esteve voltado a isso, né? Lembrando, tá, moçada? Essa guerra, essa ordem geopolítica, o sistema internacional da Guerra Fria tem como pauta fundamental o que, crianças?
um embate entre capitalismo e socialismo. Portanto, para evitar que a gente cometa um erro. O fim da União Soviética não significou a derrota da União Soviética em relação aos Estados Unidos. Significou a derrota do socialismo em relação ao capitalismo. Entretanto, o socialismo não morreu, vide China ainda aí em vigor, beleza? Olha só, vai acabar, eu já vou fazer o stop share aqui. Eu vou reiniciar aqui para a gente fazer a próxima parte, beleza? E vou chamar vocês de novo lá, beleza? Valeu, fui! Deixa eu gravar. Então, simbora. Olha só, galera. Então, tá gravando? Tá. Olha só. Então, cuidado, porque a gente, nesse contexto, não pode atribuir uma vitória dos Estados Unidos, até porque na nova ordem mundial, a gente não tem só os Estados Unidos como protagonista da economia mundial. Tá? Então, esse é um tópico que é super importante da gente caracterizar, compreender e entender, tá certo? Vamos lá. Olha só, galera. Enfim. Se liga comigo, a gente constrói os símbolos da Guerra Fria. Uma questão importante, meninos, que vai ser iniciada com a Guerra Fria, é lógico que é a questão do que, moçada? Da disputa, da corrida, das chamadas corridas, né? A corrida armamentista, a corrida nuclear, né? E aí a gente, dentro desse contexto, moçada, quando a gente trabalha as duas teorias, olha só, a corrida armamentista ela vai ter como símbolo essencial, senhores, a bomba atômica, né? Quando eu falo da bomba atômica, eu falo primeiro Hiroshima e Nagasaki, lá em 1945, depois passando, moçada, pela a criação da primeira bomba atômica por parte da União Soviética, em 1949. Em 52, os Estados Unidos lançam sua primeira bomba de hidrogênio. Em 1953, os Estados Unidos, a União Soviética, lança sua bomba de hidrogênio, equiparando-se com a produção de ogivas nucleares dos Estados Unidos. Só para vocês terem noção, tem dois símbolos muito importantes disso, tá? Até hoje nós temos aí mais ou menos 12 mil ogivas nucleares para cada um dos partícipes mesmo da Guerra Fria, tá? Então é um volume bastante significativo de ogivas, tá? E temos, moçada, e essa é uma questão também super importante, o maior vencedor, aliás, o maior, o espírito mais temerário no perigo mesmo de um hecatombe nuclear é um artefato nuclear criado pela União Soviética e testado em 1961, tá? Talvez, olha só o ano, né? No Cazaquistão foi testado uma bomba chamada Tsar Bomb, tá? Só para a gente fazer um comparativo e expressar o que isso significa, enquanto, moçada, a bomba de Hiroshima tinha mais ou menos 15 quilotons, a Tsar Bomb, segundo os soviéticos, poderia chegar a ter uma capacidade de 100 megatons. O teste dela foi feito com 1 megaton e é considerado o maior artefato nuclear já produzido na história, tá certo, moçada? A gente fala muito da corrida nuclear, mas é evidente que a gente tem aí a MW-16 e a Kalashnikov 47/49 e a 49, as armas, né? Nós temos também como símbolo disso, meninos e meninas, por exemplo, os tanques, os helicópteros, né? O Black Hawk, por exemplo, que é um helicóptero norte-americano famoso, o Falcão Negro, é um helicóptero de guerra dos mais importantes do mundo. Então, velho, a gente tem símbolos muito significativos disso, que vão além da questão nuclear, tá certo? Mas existia o medo, moçada, de uma hecatombe, tá? Tanto é que, meninos, a OTAN é criada também temendo essa hecatombe. Os primeiros testes nucleares União Soviética são em 49, então o Truman falou assim, cara, esses caras estão prontos para nos atacar a qualquer momento, então a gente precisa se proteger. E qual é a forma da gente se proteger? Criando uma organização militar e, literalmente, moçada, promovendo uma ameaça à União Soviética, né? Se vier, se atacar algum dos nossos aliados, o bicho pega para o seu lado, tá certo? Então, a criação da OTAN está diretamente relacionada a dois fenômenos, o bloqueio de Berlim e os testes nucleares promovidos pela União Soviética em 1949, tá certo, senhores? Isso é um detalhe também importante. A gente vai estudar de forma separada o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é de 68 a 72, mas a gente vai falar disso um pouquinho separado, porque a gente vai precisar
tem um outro contexto para analisar isso, beleza? Vamos lá, moçada. Aí a gente vai ter, nos anos 40, a chamada Guerra Fria Clássica, tá, moçada? Com tudo isso que eu acabei de citar para vocês, os planos, a doutrina Truman, o Pacto de Varsóvia, etc, 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 beleza? Aí a divisão em 49, tá, meninos? Como que a Europa ficou dividida e como que a Alemanha ficou dividida, tá certo, meninos? É um ponto que é super importante da gente analisar, tá? E a gente vai ter uma outra corrida importante também, que é chamada, que é moçada, corrida espacial, tá? E quando a gente fala da corrida espacial, galerinha, a corrida espacial, ela tem alguns símbolos, né? Primeiro, a DOG, né? A Laika, né? Primeiro, a ser vivo a ir ao espaço, né? O primeiro satélite lançado pela União Soviética, que é o Sputnik, tá certo, moçada? E o cosmonauta CCCP, né? O cosmonauta Yuri Gagarin, autor da célebre frase "A Terra é azul", né? Foi o primeiro homem, ou o primeiro ser humano a visitar o espaço, beleza? Os símbolos americanos disso são, logicamente, o que, moçada? A missão Apollo, Explorer, né? E a visita, a chegada do homem à Lua, tá, moçada? Bom, seguindo essa retórica, meninos, lembre-se que a NASA é criada em 1958, tá? Isso, 58, moçada, perdão, 55 para 56, e aí em 58 a Explorer tem a primeira missão, tá? Apolo são 13 missões, Apolo 11 é que chega até a Lua, tá, meninos? E chega inclusive no ano de 1969, né? E diferentemente do que aconteceu com a União Soviética, em relação à aproximação dos Estados Unidos em relação à corrida armamentista, no caso da União Soviética, moçada, essa aproximação, perdão, no caso da corrida espacial, essa aproximação dos Estados Unidos foi um pouco mais lenta, tá certo? A União Soviética larga muito à frente, tanto é que lá na década de 70, os Estados Unidos vai criar um sistema conhecido como escudo antimíssil, porque propagou-se muito, e na década de 80 ganhou nome isso, né, propagou-se muito o temor que a União Soviética tinha de ser atacada via espaço pelo temor que os Estados Unidos tinham de ser atacado via espaço pela União Soviética. Tanto é que vai nascer daí um sistema que o Jesus deve ter trabalhado com você, chamado de sistema GPS, ou Navistar GPS, que é o nome oficial, tá? A Global Position System, que é um sistema de constelação de satélites que tinham como objetivo evitar o que, moçada? De fato, um ataque via espaço. Na verdade, a União Soviética nunca quis atacar os Estados Unidos via espaço, né? A União Soviética queria ela produzia submarinos que perfuravam o gelo, né? Então, se tivesse que fazer um ataque, ia ser ataque via o Polo Norte. Beleza, meninos? Então, corrida espacial. E por que a corrida armamentista e a corrida espacial são tão importantes? Primeiro que elas geraram outras corridas, tá? Que é a corrida tecnológica, a corrida médica, corrida olímpica. Terceiro ponto, tá? Além de ter gerado essas outras corridas, elas foram fundamentais para o avanço de duas áreas, tá, moçada? A informática e a eletrônica. Consequentemente, moçada, a gente vai ter aí, por conta da corrida espacial, da corrida armamentista, o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de quê? De terceira revolução industrial, tá certo? E a terceira revolução industrial está sistematizada no desenvolvimento de dois pontos circunstanciais, dois pontos essenciais. E quais são esses dois pontos, meninos? O primeiro deles, né? Aliás, perdão, 5 pontos, né? A evolução do sistema de informática, a evolução do sistema médico, a evolução das comunicações, a evolução do sistema de transporte e a evolução da energia com a energia nuclear e com também as energias alternativas, beleza? Bom, é a partir daí, final da década de 40, que nós vamos ter a regionalização do espaço mundial neste que é chamado de período de sistema da Guerra Fria, tá? A gente vai ter a divisão do planeta em leste e oeste, tá? A divisão ideológica, né? Oeste, os países capitalistas, né, alinhados aos Estados Unidos, e os países socialistas alinhados à União Soviética a leste, tá? Só que, moçada, eu inverti os três mundos aí de propósito, tá? Só que a gente vai ter uma regionalização que é idealizada na França pelo economista francês pensador francês chamado Alfred Salvi, tá? Que pensa numa lógica chamada lógica dos três mundos, tá? O mundo subdividido em quê, moçada? Olha só, o mundo subdividido em primeiro mundo, os chamados países capitalistas alinhados aos Estados Unidos, um mundo chamado segundo mundo, tá?
países socialistas alinhados à União Soviética, engloba aqui Cuba, tá, moçada? E o terceiro mundo, se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, né? O terceiro mundo são os países subdesenvolvidos, tanto capitalistas quanto socialistas, tá? Só que olha só, meninos, essa divisão hoje ela ficou para trás. O correto é a gente dividir o planeta hoje em norte e sul. Por que ficou para trás? Porque o líder máximo do segundo mundo, moçada, que é ou que era a União Soviética, o líder dos países socialistas, não existe mais, né? Então, apesar da China estar aí, o mundo passou. A China não tem uma influência política tão significativa nas nações como tinham, ideologicamente falando, em termos de imposição, por exemplo, ou de propagação do comunismo, né, moçada? A China não tem esse viés. Né? Ao contrário, a geopolítica chinesa é uma geopolítica bastante discreta, diga-se de passagem. Tá? Então, o mundo passou, perdeu essa lógica dos três mundos quando a União Soviética chega ao fim. Beleza? Tranquilo? Bom, meninos, e aí nesse sentido a gente fecha essa parte clássica da Guerra Fria, tá? Que são as corridas, a estruturação dos órgãos, etc, etc. Tá, moçada? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de revoluções, tá? E expansão do socialismo com o comunismo chinês, tá, moçada? E a famosa Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, a famosa que, moçada? Guerra do Vietnã. Tá, vou falar de outras, Guerra da Coreia, etc, etc, beleza? São tópicos para a próxima aula. Pode, Creuza? Beleza? Alguma dúvida, crianças? Agora eu vou abrir espaço para vocês, para que vocês possam trocar uma ideia comigo, tá? Alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Fazer um stop and share. A Aninha tinha pedido para... Eu ia fazer no quadro, Aninha, mas eu preferi fazer no slide para ficar mais bonitinho para vocês. Pode crer? Alguma dúvida, crianças? Sim ou não? Sim ou não? Abre o microfone, se quiserem falar comigo. Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Eu tenho que responder sobre Guerra Civil Espanhola para a Aninha, tá? Vou responder a Aninha. Lembrei agora. Beleza? Então é isso, galerinha. Material, eu não. Obrigado, Lu. Obrigado mesmo, de coração. Valeu demais. Vai ter material hoje para vocês, tá? Eu devo colocar, eu tive um problemazinho no YouTube, por isso que eu demorei um pouquinho para colocar a aula, tá, moçada? Mas a aula vai ser colocada, vou tentar colocar até amanhã para vocês lá no YouTube, beleza? Tranquilo? Um beijo gigantesco no coração de vocês. Fiquem todos na paz, galera. Até mais. Tamo junto. Valeu, Arão. Tamo junto, galera. Fui!